Só para vocês saberem um pouquinho quem sou eu comecei a trabalhar com fotografia em 2011 e fui para fotografia política ali por 2015, quando fui trabalhar na Assembleia lá do Paraná. Fui trabalhar com um deputado. E lá eu posso dizer que eu aprendi muito, muito mesmo. E desde lá até aqui, eu convivi bastante com o professor Marcelo Vitorino, que me ensinou demais também. O meu objetivo hoje é passar para vocês que, com algumas dicas, algumas orientações, a gente consiga construir uma narrativa através de fotos. E não precisa ser o que a gente está acostumado. Alguns assessorados gostam de bastante foto, né? Querem que a gente entregue 500 fotos de um evento. Mas eu acho que o caminho não é esse. O caminho é a gente consegue contar uma história através, às vezes, até de uma foto apenas, desde que ela tenha conteúdo, que ela transmita uma emoção, que ela transmita uma mensagem. E é o que a gente vai tentar demonstrar aqui. O primeiro exemplo que eu vou usar é um exemplo que não é com material meu, mas eu acho que vocês vão conseguir captar qual é a diferença na seleção de material e no que a gente pode mostrar em umas situações, né? Então, a primeira foto ficou bem famosa. Todo mundo acompanhou o que aconteceu com o Donald Trump, uma tentativa de assassinato. E essa foto, ela ganhou bastante público, né? É uma foto significativa. Porém, acho que todo mundo que acompanhou o caso sabe que essa não é a foto que foi amplamente usada pela assessoria e até pelos veículos, né? Mas ela foi bastante usada também. Por quê? Na minha visão, e é uma leitura que acho que a grande maioria do pessoal faz, essa foto ela traz uma certa fragilidade, né? Uma situação que não seria o ideal até pela figura do Donald Trump. A imagem que ganhou mais público foi essa. É uma imagem do mesmo evento, praticamente no mesmo momento, com poucos minutos de diferença, mas é uma imagem que transmite outra mensagem completamente diferente, né? É força, é uma pessoa que vai passar por cima de qualquer obstáculo. E é isso que a gente busca sempre que vai analisar e selecionar o material que vai para a publicação. Obviamente, muitas vezes não é o fotógrafo que vai fazer essa seleção, mas ele sabe muito bem o que ele está captando, né? Então, a primeira mensagem que eu tenho para vocês é: conheçam muito bem quem vocês estão fotografando, tá? Saiba quem é essa pessoa. Saiba qual é a relação dela com o tempo. Então, a gente vê de tudo. A gente vê gente que chega em evento e sai correndo, passa 2 minutos dentro do evento. A gente tem outros assessorados que gostam, né, de estar ali, de conviver com as pessoas, de demonstrar afeto com quem está ali, se relacionar até com adversários políticos e tudo. E isso a gente tem que trazer na nossa carga para acompanhar essa pessoa, né? A gente tem que saber de tudo isso. A gente tem que saber o posicionamento político dela, como ela pensa, saber se ela não gosta de alguma coisa. Ah, não gosto da minha olheira do olho esquerdo. Acontece. Inclusive, o meu assessorado tinha esse problema. Ele tinha um problema num dos olhos antes de operar e a gente evitava fotografar daquele lado. E isso tudo, no final das contas, são dicas que até para aprovação de material é importante. Aí a gente passa para informação. Não adianta a gente querer acompanhar alguém sem saber o que está acontecendo com essa pessoa. Essa foto não é de um assessorado meu, mas envolvia ele diretamente. Para quem não é do Paraná ou não conhece, me fugiu o nome, mas é um ex-secretário do governo Richa. Ele estava sofrendo uma grande pressão para sair do governo, porque não liberava verba, porque era muito, muito carrasco com a liberação de verba para os deputados, e todos, praticamente todos, queriam fazer ele sair do governo. Esse local é dentro da Assembleia. Eu já conhecia esse local, já sabia da existência dessa placa de saída há muito tempo. E eu esperava por fazer essa foto há mais de 6 meses. Não sabia com quem, não sabia em que situação, mas eu sabia que essa foto ia existir. E quando teve uma apresentação dele na Assembleia e estava assim, uma pressão enorme, eu sabia que eu queria aquela placa de saída. E, por sorte, ele foi dar entrevista na frente da placa de saída. Aí eu só fiquei ali clicando até achar a pose correta.
Ele está pressionado, os repórteres estão pressionando muito ele. Ele já estava pressionado internamente no governo, pressionado pela mídia, por todo mundo. E com vários cliques a gente consegue chegar numa expressão que demonstra isso também. Bom, a gente pensa em procurar quem não é fotógrafo, né, profissionalmente, o que compõe uma boa foto. Se vocês procurarem no Google, lá vai ter regra dos terços, boa iluminação do rosto, elementos pessoais, de pessoas ou animais, ou enfim, tem várias dicas, né, para ter uma boa foto tecnicamente. Porém, essa foto aqui, ela vai praticamente contra todas essas regras. Mas quando a gente coloca contexto, ela é uma foto que ela tem uma carga muito maior. Por quê? O senhor da direita, ele era chefe de governo, do governo Rich. E aqui da esquerda era o líder do governo. E estava tendo uma pressão enorme também para aprovação de algumas leis e projetos que o governo queria aprovar e a casa não queria. Eu estava na reunião, tinha muita gente lá, e o meu assessorado estava também envolvido em querer essa não aprovação, digamos assim. Estava com a liderança do governo. E essa foto demonstra claramente a pressão que a casa estava sofrendo, né? E isso a gente consegue através de várias coisas. A primeira coisa que isso são segundos, talvez nem um segundo, mas eu me posicionei de uma maneira que trouxesse uma pressão para a imagem. Então, eu enquadrei eles com a parede, muita parede. A gente consegue se sentir pressionado com a fala do chefe de governo, né? E essa foto, inclusive, daí foi para jornal, enfim, e exemplificou bem a crise que estava acontecendo. Então, o que é importante para a gente? É a gente fazer uma leitura boa do ambiente que a gente está. Esse ambiente, esse humor do ambiente, ele está favorável? Ele está contra? Essa imagem vai ser aproveitada explorando esse mau humor ou bom humor do evento? Acho que isso conta muito. E essa leitura a gente tem que saber antes até de chegar no evento, ou chegando no evento a gente já vai perceber como que está esse humor do local. Tá? Outra coisa que é muito importante é chegar num local e avaliar pontos de interesse. Esse local era um local que eu já conhecia, lá na Assembleia também. Eu já sabia que tinha ali um reflexo, que tinha uma luz que entrava no final da tarde, enfim, eu já conhecia esse local muito bem. Mas eu geralmente faço isso em locais que eu não conheço também. Faço essa leitura rápida de entender. Aí, só para vocês entenderem o contexto, quem está falando lá dentro é uma líder sindical do Sindicato dos Professores. E aqui no reflexo é o Palácio do Governo. Né? Estava tendo essa crise, foi logo depois de 2015, lá que teve bombas, enfim, na Assembleia. Então, era um clima muito tenso sempre que envolvia professores. Então, eu sabia que essa foto também tinha uma carga, né, de leitura nesse ambiente. Outra coisa que eu acho muito importante, um posicionamento. A grande maioria vai seguir os fotógrafos que estão no evento. Todos eles vão estar praticamente de frente com quem está falando, enfim, com quem está discursando ou quem está dando entrevista. Mas eu sou o teimoso que sempre vou para o outro lado. Eu gosto de ter essa visão do outro lado. E, para mim, a visão do outro lado era o chefe da Casa Civil com o governador falando, né? E também na mesma situação daquela pressão que eles estavam sofrendo ali. Isso ali foi poucos dias de diferença. Eu acho muito importante você ter uma linguagem. Eu gosto da linguagem do fotojornalismo. Essa foto aqui, ela não está por acaso aqui. Ela não parece fotojornalismo. Já me questionaram várias vezes a respeito dela. Que essa foto tinha sido montada. Que as cores combinam, que a bandeirinha é azul, que a roupa do menino é azul, que a roupa dela é azul, que eu não sei o que é azul, e o contraste com o vermelho, e que vocês montaram essa foto. A professora Natália estava lá. Ela sabe que não foi montada essa foto.
A bota rosa que não aparece, que fique bem claro. Ela só estava brincando com o menino, eu me posicionei e fiz a foto. Então, só que isso você tem que estar antenado e saber com quem que você está trabalhando. A Mariana é uma pessoa que ela se envolve muito com o público, então é fácil de fotografar ela interagindo e no meio de uma dessas interações saem umas fotos boas às vezes. Intimidade com quem você trabalha. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes o assessor é visto só como alguém que vai lá, vai tirar foto e vai embora. Mas se você consegue desenvolver uma certa intimidade com quem você está fotografando, fica muito mais natural, você consegue coisas muito interessantes. Aqui, curiosidade, quem está na foto é o Marcelo Pupi, já é falecido, ele faleceu um pouquinho antes de assumir o seu segundo mandato. Foi ele que me apresentou o professor Marcelo Vitorino, então eu tenho um apreço enorme pelas fotos com ele. E assim, fotos, quando você tem intimidade com quem você está fotografando, é muito mais fácil, muito mais fácil. Então, tentem criar esses laços de afeição com quem vocês trabalham. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas você consegue um material muito mais proveitoso dessa maneira. Outra coisa, paciência. Paciência. Isso é bem importante. Vocês vão ver para frente, eu vou passar algumas dicas de coisas básicas que a gente tem que ter em cada evento, em cada cobertura. Mas a partir do momento que você garantiu o que você precisava, aí está na hora de você criar, né, tentar criar alguma coisa importante. Esse lugar era feio. Cadeira de plástico. Tudo errado. Mas tinha uma abertura e tinha um pôr do sol. Com um pouquinho de paciência saiu uma foto boa. Então, tem que... Obrigado. A gente tem que saber fazer essa leitura antes, saber o que você precisa e depois você garantir o básico, fica esperando. Eu demorei uns 10 minutos para fazer essa foto. Eu sabia que uma hora ele ia erguer a mão ali. Com certeza, conhecendo, né? Vamos lá. Bom, aqui eu vou para algumas dicas práticas que eu acho que é simplificar um pouco o processo, mas que eu acho muito importante. O primeiro deles são pontos de luz. Eu já vou passar para os exemplos ali, vocês vão ver que vai ficar fácil de entender. Pontos de luz geralmente acontecem quando a gente tem uma luz muito focal e essa luz ela bate na lente, faz um efeito bonito, enfim. Isso é muito usado no cinema, quando a gente tem uma cena escura, sempre tem lá um abajurzinho aceso no canto. Então a cena está escura, mas tem uma luzinha amarela lá, tem alguma coisinha diferente. Contraluz. Quem nunca escutou? Não, daqui para cá não dá. É contra a janela, vai ficar escuro, vai ficar feio. Tá certo, para uma foto posada talvez fique feio, mas para outras coisas funciona. E garantir o básico, que são 4 ou 5 exemplos que eu passei ali, que assim, são fotos que você precisa ter para cobrir bem um evento. Pontos de luz. Você veja como o efeito da luz entrando na lente, enfim, ela dá um charme para a foto. Isso eu já estou falando só de estética praticamente, mas é uma coisa que vai prender um pouco mais o olhar de quem está vendo e lendo essa fotografia, né? Aí vamos passar para o contraluz. Como que não dá certo com janela de fundo? Dá certo, depende do que você quer e como você vai fazer, né? Também é muito importante você saber onde você está fotografando e conseguir ler isso. Eu estava acostumado com esse lugar, eu sabia que tinha janelas, eu sabia que tinha essas linhas, eu sabia que eu podia encaixar o Vitorino tomando seu café de manhã ali. Então, algum momento essa foto ia sair. E dei sorte de acertar. Um contraplano. Um contraplano é bem interessante para a gente mostrar as pessoas prestando atenção em quem está falando. Nem sempre a gente vai conseguir. Tem vezes que o evento está com pouca cadeira cheia, tem pouca gente, não vai ser legal. Aí vai questão do momento, a gente tem que analisar. Mas eu acho que é uma foto que enriquece bastante o material. Mostra as reações, enfim. Um plano geral para mostrar como é que está o evento. O evento está cheio, não está cheio, né? Está bem decorado, não está bem decorado. Buscar ângulos que mostrem bem isso. Eu sempre tenho pelo menos 1 ou 2 fotos mostrando esse tipo de ângulo para garantir a cobertura do evento. Discurso. Discurso, todos estão lá, você tem que pegar eu discursando de frente, de lado, enfim. Aqui nem era meu assessorado. Era o governador falando.
Mas a placa lá no fundo está com o nome do meu assessorado. Então, eu fiz a leitura desse ambiente, eu sabia que desse ângulo ia pegar o nome dele, ia pegar alguém falando bem dele, né? Então, leitura do ambiente do novo. Então, por isso, eu acho que a dica do dia é leia o ambiente. Interações com pessoas. Esse é um tipo de foto que não precisa de um texto. Você publicou isso aqui, você não precisa falar que ele gosta muito de crianças, você não precisa falar que as crianças gostam muito dele, você não precisa falar que o evento estava cheio de crianças. Enfim, isso, lógico, eu estou usando crianças, mas isso pode acontecer né, em qualquer tipo de ambiente. Né? Então, essa interação com quem está no local é muito interessante. Vou aqui um pouquinho para a parte mais prática, só para, né, não tomar muito o tempo de vocês, mas sempre me questionam a respeito de equipamentos. Então, me pergunto, fotografar com o celular dá? Dá para fotografar com o celular, obviamente. Vocês vão ver o material que o Jojo faz aqui só com o celular. Meu Deus, eu não consigo fazer, nem perto. Porque eu comecei a fotografar com câmera profissional. Mas dá para fazer, tá? Eu não consigo ler aqui, mas eu acho que é lentes, a segunda opção. Eu hoje procuro trabalhar com uma lente zoom que cubra bastante variações. Eu sei que a maioria não é fotógrafo profissional, mas quem já tem uma câmera, já tem, né, um certo equipamento, uma lente que você consiga fazer uma foto aberta, uma foto fechada em questões de 1 segundo, eu acho que é bem importante, é bem prático, né? Na sequência, eu não lembro o que temos ali, mas eu vou de cabeça aqui. Vestimenta é importante. Eventos. Quando a gente está num evento que é controlado, é muito fácil. A gente fica ali, anda daqui para lá, anda de lá para cá. Mas e quando você pega um candidato ou um assessorado que gosta de correr? Não dá para correr, né, de calça jeans e blazer, né? Quer dizer, até dá, mas é difícil. Então, eu busco sempre estar... Não, tô bem. Mas eu gosto de estar confortável com a minha roupa. Pelo menos uma calça leve, uma blusa leve, condizente com o ambiente, obviamente. Se eu estiver numa casa de laser, eu não vou andar, né, de moletom, mas sempre alguma coisa que eu consiga me locomover facilmente, né? Eu tenho alguns equipamentos que eu sempre levo que não são diretamente ligados à fotografia, mas sempre levo um power bank para o celular, sempre levo um microfone, porque apesar de eu ser fotógrafo, sempre tem aquela, grava um videozinho meu aqui. Você vai gravar com a imagem e um som bom, não adianta você gravar uma imagem boa e um som ruim, né? Então, essas são algumas pequenas dicas, mas aqui está o ouro. Aqui, quem nunca passou pela situação de, viu, acha aquela foto com fulano que a gente tirou no evento tal. Como é que você organiza isso? Achem uma técnica de armazenamento que vocês saibam onde está cada coisa em questões de segundos. Isso é muito importante, principalmente na nossa área. Eu, particularmente, gosto de separar por assuntos gerais, então separo lá evento externo, atendimento em gabinete, festa, e dentro disso tem por datas. Mas cada um tem um processo. E eu acho que eu acho que funciona de outras maneiras, para mim funciona assim, mas eu acho de suma importância ter isso. E ter sempre uma pastinha com as fotos que já foram publicadas. E em que tipo de publicação foi. Porque para quem assessora um prefeito, por exemplo, e as imagens vão para site de prefeitura, a gente não pode repetir essa foto em campanha. É muito importante. Então a gente tem que saber o que foi publicado, onde foi publicado, por quê, enfim. Backup, eu sempre tenho 2 ou 3 backups de tudo. Porque quem tem 2 tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, HD externo, nuvem, NAS, enfim, tem que achar alguma maneira de ter um backup. Pessoal, eu gosto muito de achar referências fora da fotografia. Na fotografia política, a minha referência é o Pete Souza. É o fotógrafo do Obama. O material dele é fantástico. É onde eu me inspiro, é onde eu um dia quero chegar, se Deus quiser. Mas eu acho que vale a pena ver o filme dele, The Way I See It. É um filme é um documentário que ele mostra o processo criativo, ele mostra como é que ele trata as fotos, ele mostra como é que é selecionar o material, como é que é acompanhar o presidente numa agenda. Eu acho fantástico esse material, vale a pena procurar. Referências, seriados, filmes. Eu gosto muito de Breaking Bad.
O Conto da Aia, Ruptura. São seriados que têm uma fotografia incrível, que eu acho que vocês podem ver, trazem um olhar diferente para a foto. Filmes, Tarantino tem ângulos excelentes, um ponto de vista em primeira pessoa fantástico. Tudo que é do Wes Anderson, que traz uma simetria fenomenal. Todos os takes são simétricos, então, para quem gosta de linhas e simetria, é um material bem interessante. E acho que é isso. Vou deixar aqui meu site, brunosoto.com, Bruno com 2 N's, Zoto com 2 T's, é difícil, eu sempre ter que ficar repetindo isso. Mas lá tem material de campanha, tem os materiais que a gente já trabalhou com a academia, que já trabalhou com o Vitorino, tem outras coisas, tem material meu que eu cobri de assembleia, que eu cobri na prefeitura, enfim. Eu acho que quem quiser ter um pouquinho de curiosidade pode dar uma olhadinha lá. E é isso. Obrigado, gente.